Na área da educação, que bom, que bom. Essa área, para mim, é uma área que eu digo também muitas vezes, e sou repetitivo nessa fala, de dizer que a educação é a mãe de todas as políticas. Não tem um de nós aqui, por mais formação acadêmica que tenha, que não passou pela educação, que não passou lá pelo professor do ensino fundamental, que não passou pelo professor do ensino médio, que não fez um vestibular, hoje Enem, passou por uma universidade, mas tinha sempre um professor. Por isso que a educação, para mim, é uma coisa transformadora. E o que nós fizemos na educação, nós tivemos, com certeza, o melhor ano da educação. Levar para as escolas laboratórios de robótica, laboratórios de física, de matemática, de química, que, sinceramente, pouquíssimas escolas privadas desse estado têm o nível dos laboratórios que nós oferecemos. Fazer com que a gente entendesse que a educação começa lá na primeira infância, e a gente ter construído 213 creches. Entender que a educação precisa, nos primeiros 7 anos de vida, fazer com que a criança seja alfabetizada. E a gente identificar que somente 30% das crianças da Paraíba tinham uma coisa chamada fluência em leitura. Fluência em leitura. Eram crianças que conseguiam, algumas não conseguiam sequer ler. Tinha outras crianças que liam o código, as palavras soltas. Não conseguiam concatenar essas palavras, não conseguiam fazer com que toda parte de pontuação fosse levada em consideração, então o texto ficava sem sentido. E nós conseguimos, numa parceria com os 223 municípios da Paraíba, fazer com que nós saíssemos de cerca de 30% para 75% das nossas crianças de 0 a 7 anos hoje têm fluência de leitura. Isso é uma coisa que eu recebi quando vi o relatório, recebi de vários companheiros de institutos de educação que trabalham com educação, muito naquela coisa assim, governador, divulgue isso mais, divulgue muito isso, o senhor é muito tímido na divulgação. Eu digo, não é questão de timidez, não. Eu fico muito mais feliz com o resultado da própria criança do que com o ganho político disso. Na verdade, nós estamos transformando a educação. Uma escola que hoje, com programas que, associado aos programas que o governo federal tem, como o Pé de Meia, para diminuir a evasão, a gente tem conseguido colocar programas aqui como o Passe Livre, onde o nosso estudante da região metropolitana de João Pessoa, de Campina Grande, não paga transporte público. Não paga. Em compensação, ele tem que ter 90% de frequência, porque nós pagamos o seu transporte para você ir para a escola. Então, você tem que estar na escola. Pelo motivo simples, gente. Um pai de família que ganha um salário mínimo, se ele tiver 3 filhos na escola, ele vai gastar para essas 3 crianças se deslocarem todos os dias para a escola e voltar, R$500. E como é que você pega um salário mínimo e tira R$500 só para transporte das crianças? Não consegue. E aí você, muitas vezes, a gente identificou isso com pesquisa, que muitos jovens faltavam às aulas porque não tinha transporte. E a gente resolveu isso com um programa que leva aí mais de 55 milhões de reais do Estado para investir nisso aí. Fazer com que estudantes de nível superior, todo mundo conhece a Casa do Estudante, a Casa do Estudante era um local onde estudantes que vinham para cá para fazer o ensino médio ficavam. Só que o ensino médio hoje tem em todos os municípios, então não vem mais para cá estudantes de ensino médio. E tem alguns estudantes que fazem a faculdade que ficam ali naquela casa. Mas a gente levantou uma demanda extraordinária, foi o professor Cláudio Furtado que levantou, e a gente identificou que não 30, mas 420 estudantes universitários moram aqui em João Pessoa sem as mínimas condições, porque realmente não tem dinheiro para se manter. E nós criamos um programa, uma bolsa de incentivo, hoje a gente paga R$1.500 para cada estudante desse, com a obrigação de que ele tenha frequência, participe de curso de pesquisa, de tudo e dê retorno para o Estado. É assim,
é investindo verdadeiramente naquilo que a gente mais acredita que é transformador, que é a política de educação. Preparação para o mercado de trabalho. Nós tivemos aqui agora a universalização dos alunos do ensino médio, que sai da área técnica, para um programa Primeira Chance. Isso é fundamental. Mais vagas na primeira infância, modernização permanente, Conexão Mundo, né? Manda 400 estudantes todos os anos para fora do Brasil, e dessa vez mandamos até para a China, porque houve um interesse de estudantes de fazer intercâmbio com a China. Mas tem Conexão Mundo Professores. Eu tinha ido participar de um evento de turismo lá em Portugal, e quando saía de uma igreja lá, de uma missa, encontrei várias pessoas que vieram falar comigo, dizendo: a gente pode tirar uma foto? Não pode, não é possível aqui. E quando eu fui identificar, eram professores nossos que estavam indo para a Universidade de Mondragón, na Espanha, fazer curso de formação. Gente, isso é de uma mudança conceitual extraordinária. A vida desses jovens do Conexão e a vida desses professores, elas mudam a partir de uma oportunidade como essa, de passar 60, 90 dias em outra cultura, aprendendo língua e aprendendo aquilo que a gente precisa.